É para mim uma alegria retornar à União Fraternal Espírita. Fico muito feliz por reencontrar sempre amigos queridos que nos abraçam, que nos acolhem numa casa com 50 anos já, né? E a gente sabe que essas casas, principalmente essas mais antigas, as pioneiras na nossa cidade, elas têm um trabalho muito bonito, muito forte, não só no plano material, como e, sobretudo, no plano espiritual. As reflexões de hoje são baseadas no capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, que se intitula Amai vossos inimigos. E não por acaso, ele está exatamente, esse capítulo, após o capítulo Amar ao próximo como a si mesmo. Então a gente vê uma sequência de amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E logo em seguida, amar os vossos inimigos, né? Que aí é tão vosso próximo quanto qualquer das criaturas divinas. E aí agradeço a Deus pela oportunidade de trabalho, porque a gente sabe que quando a gente trabalha, a gente está buscando as nossas melhoras, né? A gente está buscando subir um pouquinho, né, no degrau espiritual. Agradecer a Jesus por tantos ensinamentos, né, por tantos exemplos que nos inspiram. Agradecer à espiritualidade amiga que nos acompanha e que nos recebe também em todas as casas que a gente vai, e ao convite renovado da UF. Inicialmente eu queria lembrar uma música que é Caminho, Verdade e Vida, do Grupo Acorde, que diz o seguinte: plante alegria, semeie a paz, trabalhe com fé, Deus nos ampara. Não perca tempo, não fuja ao dever, ame o seu próximo, amar é viver. Acima da chuva brilha o sol, não tardará, luminoso por vir, Jesus na vanguarda dos corações, nos ensinando a não desistir. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nos ensinou que somos irmãos. Sigamos, pois, o seu caminho, fé na estrada, pé no chão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. O maior espírito que aqui já chegou, nos chama para a vida maior e nos dá o seu amor. E aí essa música principalmente um trecho que me chama a atenção, quando ele fala: acima da chuva brilha o sol, não tardará, luminoso por vir, Jesus na vanguarda dos corações, nos ensinando a não desistir. Todos nós, encarnados neste planeta de prova e expiações, passamos por dificuldades nas diversas searas da nossa vida, né? Enfrentamos batalhas diárias e precisamos superá-las, superando através dos ensinamentos e dos exemplos que Jesus nos trouxe. É o convite que faz exatamente esses tópicos, os 4 primeiros tópicos do capítulo Amai vossos inimigos, que Jesus nos apresenta, que é pagar o mal com o bem. A gente vai ver que não é tão simples, mas que é possível. E todos nós que passamos por aquela porta hoje e que temos passado ao longo dos nossos dias, desse ano, de alguns anos, a gente já está com um passo à frente, já tem um conhecimento de que é possível e que Jesus acredita muito em nós, muitas vezes e quase sempre muito mais do que nós mesmos. A gente às vezes é muito desacreditado da nossa capacidade de sermos melhores. Eu fiz alguns recortes desse capítulo e a gente vai passar rapidinho para tecer alguns comentários. Logo no início, os 2 primeiros pontos de pagar o mal com o bem são parte do Evangelho, o primeiro de Mateus e o segundo de Lucas. Diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás os teus inimigos. Mas eu vos digo, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. Ele faz, Deus, o sol se levantar para bons e para maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Pois se amardes somente aqueles que vos amam,
que recompensa tereis disso? E se saudardes somente a vossos irmãos, que fazeis com isso a mais que os outros? Eu vos digo que se vossa justiça não for mais abundante que aquela dos escribas e dos fariseus, não entrareis nos reinos dos céus. Isso está lá em Mateus capítulo 5, versículo 20 e 43 a 47. E no Evangelho de Lucas, lá na parte final, diz: amai vossos inimigos, fazei o bem a todos, e emprestai sem esperar nada de volta, e então vossa recompensa será muito grande. E sereis os filhos do Altíssimo, porque ele é bom aos ingratos, e mesmo aos maus. Sede, pois, repletos de misericórdia, como vosso Deus o é. Então a gente vê que realmente aqui o amor de Deus que nos ama indistintamente, independente do nível espiritual que a gente tem nesta presente encarnação e dos esforços que nós estamos empregando para nos melhorar, mas que nem sempre a gente consegue. Mais à frente diz, e é interessante que os dois próximos tópicos, o primeiro, ele fala o que é de fato amar, e logo em seguida ele traz como amar, porque muitas vezes é confundido esse amar vossos inimigos, como se a gente fosse amar os vossos inimigos, da mesma forma que a gente ama os nossos amigos, os nossos irmãos. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar a seus inimigos é a aplicação sublime, pois essa virtude é uma das maiores vitórias sobre o egoísmo e o orgulho. Jesus não entendia, por essa palavra, amar, que se deve ter para com o inimigo a ternura que se tem para com um irmão ou com um amigo. Não se pode ter com ele efusão de amizade. Enfim, não se pode ter o mesmo prazer encontrando-se com o inimigo do que com um amigo. Esse sentimento, inclusive, resulta de uma lei física, a de assimilação e rejeição de fluidos. O pensamento malévolo emite uma corrente fluídica que provoca uma impressão. O pensamento benevolente vos envolve em um agradável eflúvio. Quando a gente chega num local, a gente percebe se está sendo bem recebido ou se não está, se nossa presença não está agradando tanto. A gente percebe pelo olhar, a gente percebe pela energia. Algumas pessoas percebem até mais, percebem uma diferença bem gritante assim. Então a gente percebe, e isso não é por acaso. Isso é a energia, são esses fluidos que as pessoas transmitem. Esse preceito só parece difícil e até impossível de se praticar porque se acredita falsamente que ele recomenda, Jesus, dar-lhes o mesmo espaço no coração, aos amigos e aos inimigos. Amar a seus inimigos não é, portanto, ter por eles uma afeição que não é natural, pois o contato com o inimigo faz o coração bater de uma forma bem diferente do que com um amigo. Amar os inimigos é não ter contra eles nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar-lhes sem segundas intenções e incondicionalmente o mal que nos fazem. Né? A gente muitas vezes coloca condições para perdoar alguém, para desculpar alguém. Eu desculpo, mas eu só desculpo se ele fizer isso, isso, isso e isso. Se a partir de agora ele tiver tal, tal e tal comportamento. E aí a gente fica moldando ou querendo moldar as pessoas ao nosso bel prazer. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação. É desejar-lhes o bem em lugar de desejar-lhes o mal. É se alegrar em vez de se afligir com o bem que lhes acontece. É estender-lhes a mão segura em caso de necessidade. É abster-se em palavras e ações de tudo o que pode prejudicá-los. E a gente vê que a espiritualidade, ela programa tudo exatamente para colocar à prova quão espiritualmente avançado nós estamos ou não. Porque quando ele diz assim, é estender-lhes a mão segura em caso de necessidade, parece que aquela pessoa que mais nos ofendeu, ela precisa da gente pouco tempo depois. E aí a gente fica, e agora? Eu vou ajudar ou eu vou descontar o que ela fez comigo? Né? E aí a gente precisa se trabalhar em relação a isso. É desenvolver-lhe sempre o mal, o bem, sem intenção de humilhar.
Amar a seus inimigos é sem sentido para um incrédulo. E aí ele vai falar desse trecho de Jesus para o incrédulo e para o crente, e sobretudo para o espírita. É sem sentido para o incrédulo, aquele para quem a vida presente é tudo e só vê no inimigo um ser nocivo, perturbando o seu repouso, e acredita que só a morte do inimigo pode livrá-lo dele. O próprio fato de perdoar lhe parece, em certos casos, uma fraqueza indigna de si. Mesmo não se vingando, não deixa de guardar rancor e um secreto desejo do mal. Para o crente e, sobretudo, para o espírita, a maneira de ver é bem diferente. Ele dirige seu olhar sobre o passado e sobre o futuro. Ele sabe que, pela própria destinação da terra, deve esperar nela encontrar homens maus e perversos, que as maldades às quais ele serve de alvo fazem parte das provas que deve sofrer. Então já entende, nós espíritas, já entendemos que aquele mal que nos acontece é justamente, faz parte das nossas provas e que vai, consequentemente, nos fazer melhores, nos fazer colocar em xeque o evangelho que a gente está aqui buscando aprender. E o ponto de vista elevado em que se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, venham elas dos homens ou das coisas. Se ele não se queixa das provas, não deve murmurar contra os que são instrumentos delas. Então, é um processo natural. A gente vai entendendo que aquelas provas vão acontecendo na nossa vida e a gente vai entendendo que aquelas pessoas que trazem aquelas provas, elas são instrumentos para que a espiritualidade usa para que a gente possa justamente ser testado e ver até que ponto a gente consegue perdoar, tolerar, ser paciente e modificar o nosso interior. Se, em lugar de lamentar-se, ele agradece a Deus por prová-lo, deve agradecer a mão que lhe dá a ocasião e mostrar a sua paciência e a sua resignação. Ou seja, a partir de tudo que nos acontece, de todas essas dificuldades que a gente enfrenta diariamente, a gente precisa dali tirar a lição. Primeiro, relembrar que estamos realmente nesse planeta e que isso vai acontecer. A gente passa por uma dificuldade hoje, a gente muitas vezes acha que não vai suportar e a gente suporta. E a gente só percebe depois a força que a gente tinha para suportar aquilo, para passar por aquilo. A gente olha para trás e precisa admirar mais a nossa história, admirar mais tantas dificuldades que a gente já passou, tantas dificuldades que a gente ainda vai passar, porque quanto mais a gente fica forte, mais dificuldades a gente vai se deparar. Jesus sofreu mais do que qualquer um de nós. E aí a gente supera uma prova hoje, vem uma mais forte, mais à frente. E aí mais à frente, daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 10 anos, nas próximas encarnações, até que a gente possa evoluir um pouquinho mais espiritualmente, em busca do nosso grande objetivo, que é se aproximar das leis divinas e do Evangelho de Jesus. Eu estava vendo uma palestra. Eu sou da área de humanas, mas eu me atrevi a ver uma questãozinha lá, que ele estava falando da matemática de pagar o mal com o bem, né? E aí era utilizando aquele mais um com menos um. E mais um mal que nos é feito, mais menos um, quando um mal é retribuído, então mais um com menos um, ou menos um, que é um mal, e menos um, que é o mal retribuído, ou seja, a minha vingança, dá menos 2. Então, dá um mal duplo. Quando a gente tem um menos um mal que nos afetou por alguém, e a gente soma 0, então, não vou fazer nada, vou ficar neutro, né? A gente ainda assim tem um mal, tem um menos 1. Menos 1 mais 0, menos 1. Né? E quando a gente tem o menos 1 de um mal que nos foi feito e o mais 1 do meu bem que eu posso retribuir com o mal, a gente anula o mal. Né? Isso aí eu passei uns 15 minutos para entender, né, a logística, relembrar os conceitos de matemática lá básica,
mas é justamente isso. A mensagem de Jesus é reconfortante. Jesus nos trouxe, sobretudo em um momento muito iluminado, quando Jesus nos trouxe as bem-aventuranças, quando Jesus esteve no monte para trazer ensinamentos belíssimos e que nos reconfortam, que nos fortalecem para a caminhada diária. Ele trouxe mensagem de bom ânimo, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tem uma música muito bonita que se chama Jesus no Monte. Quando eu cheguei, pouco tempo depois, Rafaela começou a tocar. Mas aí, é tão bonita a música que Eduardo vai cantar de novo. Preste atenção na letra dessa música. Lá do alto do monte ouvi falar de coisas que nunca senti nem sei explicar. Era como um farol a iluminar os dias que estavam guardados ao porvir. Como a aurora que desponta no horizonte, ele buscou o infinito de cada olhar, lhes dizendo: bem-aventurados todos que vêm até mim, buscando o bem que há em si, jornada de amor. Felizes os que podem se ver, sem medo de se reconhecer. Felizes os que cuidam da dor, daquele que esqueceu o amor. Inovidável, inevitável como o ar. Jesus no monte é o começo, meio e fim da paz em mim. Lá aos pés do monte eu descobri em mim a força e a coragem pra subir. Vindo junto de mim toda a multidão, subindo, tentando chegar mais perto da sua luz. Com a aurora que desponta no horizonte, ele buscou o infinito de cada olhar, lhes dizendo: bem-aventurados todos que vêm até mim, buscando o bem que há em si, jornada de amor. Felizes os que podem se ver, sem medo de se reconhecer. Felizes os que cuidam da dor, daquele que esqueceu o amor. Inovidável, inevitável como o ar. Jesus no monte é o começo, meio e fim da paz em mim. Lá do alto do monte ouvi falar. Olha só, bem-aventurados todos os que vêm até mim, buscando o bem que há em si. Todos nós temos a centelha divina dentro de nós. Todos nós temos virtudes que precisam ser resgatadas dentro de nós para sermos melhores para nós mesmos e assim a gente poder ser melhor para o outro. Felizes os que podem se ver sem medo de se reconhecer. Felizes os que cuidam da dor daquele que esqueceu o amor. Muitas vezes a gente está doendo muito, muito ferido, mas a gente precisa, ainda assim, ajudar ao próximo. Porque ajudando ao próximo, a gente está também se ajudando, se trabalhando.
Jesus no monte é o começo, o meio e fim da paz em mim. Lá, aos pés do monte, eu descobri em mim a força e a coragem para subir. A coragem que já falamos, que muitas vezes a gente duvida. E e outra coisa muito bacana também é que essa música é composição dele, certo? É composição de Eduardo. Ele compôs para um evento de jovens que tratava do tema de Jesus. E é uma música realmente que traz uma mensagem bonita. Traz uma mensagem de que nós temos muito a contribuir, que a gente tem uma força interna. E que, mesmo acontecendo muitos maus conosco, né, mesmo acontecendo muitas dificuldades, a gente precisa sempre revidar positivamente e não negativamente. E não entrar na mesma energia daquelas dificuldades, daquelas ofensas que a gente recebe. Tem uma história muito clara que ilustra isso, que foi quando... Tem um videozinho, inclusive, no YouTube de Divaldo Franco, contando esse episódio que aconteceu com Chico Xavier, lá em Pedro Leopoldo, quando ainda no início da sua mediunidade, e ele estava em casa quando recebeu a visita de um espírito pedindo-lhe que fosse à casa de uma senhora na cidade para fazer um evangelho no lar. Essa senhora tinha perdido um filho assassinado. E aí ele foi, quando foi próximo às 8 da noite, ele foi fazer esse evangelho. Chegou lá, bateu a porta, disse que tinha ido para fazer um evangelho com ela, porque sabia da dor que ela estava passando, da dificuldade que ela estava passando. Todos nós podemos imaginar a dor de uma mãe que perde um filho, né? Então ele foi até lá. Ela ficou muito feliz, uma senhora muito simples, de uma casa muito simples, mas preparou a mesa, colocou a água, e ele levou o evangelho. E aí eles começaram a fazer o evangelho, e começou a fazer a prece, fez a prece Chico, e Chico pediu para ela abrir o capítulo do evangelho. E quando ela abriu o capítulo do evangelho, caiu exatamente este capítulo que acabamos de ler. Amai os vossos inimigos. Pagar o mal com o bem. E ela leu essa parte que nós lemos, se emocionou profundamente, chorou bastante, e ao final ela disse, aliás, antes de ela terminar, bateu a porta uma pessoa pedindo comida, um mendigo maltrapilho, e quando ele já tinha começado o evangelho, ela disse, olha, eu posso dar o prato de comida, mas a gente está fazendo o evangelho. Convidou para fazer o evangelho, ele sentou lá e fez o evangelho. Quando ela leu, se emocionou muito, ela disse a Chico que estava muito tocada com aquela parte do evangelho e que, diante da situação que ela estava passando, ela perdoava incondicionalmente o assassino do seu filho. Né? Ela estava sentindo uma dor muito profunda, mas sentiu que naquele momento era o momento de se libertar dessa dor. E aí fizeram a prece de encerramento, né? Tomaram a água fluidificada, e quando finalizou, o rapaz perguntou a ela, a senhora é a mãe do assassinado? E ela disse, sou, meu filho. E aí ele se ajoelhou ao chão e disse, eu sou o assassino. E aí no momento que ele diz isso, ele diz, eu recebi neste momento um perdão sincero, verdadeiro, e estou indo imediatamente à polícia para me entregar. Né? E uma cena muito forte, Chico volta para casa, quando ele vai se organizar para dormir, o espírito do filho dela, o rapaz, aparece e agradece profundamente a Chico por ter feito esse serviço, por ter feito essa caridade à mãe. E ele diz mais, fui eu que levei o assassino até lá, para que ele pudesse ouvir da minha mãe o perdão sincero que ela tinha para dar. Então imaginem que não deve ser muito fácil, né?
mas que temos condições de perdoar e a gente precisa se esforçar diariamente para isso. Tem um livro intitulado Bênçãos de Paz, de Emmanuel, que traz uma mensagem que é razões para amar os inimigos. E diz o seguinte: os inimigos, queiramos ou não, são filhos de Deus como nós, e consequentemente nossos irmãos, para quem Deus providenciará recursos e caminhos dentro da mesma bondade com que age em nosso favor. Temos muito a dever aos amigos pelos estímulos que nos asseguram êxito na vida, mas não podemos esquecer que devemos bastante aos nossos inimigos pelas oportunidades que nos proporcionam, no sentido de retificarmos os próprios erros. O adversário é mais propriamente aquele que sulca a nossa alma à afeição do lavrador que cava na terra, a fim de que produzamos na seara do bem. O amor pelos inimigos é dar-nos-á excelentes recursos contra desajuste circulatório, a neurose, a loucura ou a úlcera gástrica, sempre que estejamos em tarefa no corpo físico. Então, a gente trabalhar, a gente perdoar, a gente pagar o mal com o bem, é também a gente cultivar a nossa paz, é também a gente cultivar o nosso sossego, a nossa harmonia física, mental, espiritual. Porque muitas vezes acontecem vários reflexos no nosso corpo, de dores de cabeça, de dores no estômago, tudo, e a gente toma pantoprazol, toma doralgina e não passa. E muitas vezes o problema está aqui, no nosso psicológico, está no nosso coração. Não está propriamente... O que está acontecendo no nosso corpo é apenas um reflexo do nosso emocional, de como a gente está tratando o outro e a nós mesmos. Orando em benefício dos que nos ferem, evitamos maiores perturbações em torno de nós mesmos, porque a partir do momento que eu estou naquele desejo de vingança ou de um pensamento negativo em relação à pessoa que me ofendeu, eu estou com a minha vibração lá embaixo. E quando eu estou orando por essa pessoa, quando eu estou elevando a minha vibração, eu estou colaborando com a espiritualidade responsável pela implantação do bem na Terra e que vai, consequentemente, nos colocar em um patamar acima, que não vai nos deixar entrar naquela energia negativa de uma espiritualidade que vai nos colocar em depressão, que vai nos colocar com sentimento de tristeza, entre outros. Abençoando em silêncio os que nos criticam ou golpeiam, protegemos com mais segurança os interesses do trabalho que a providência divina nos concedeu. A serenidade e o apreço para com os inimigos são os melhores antídotos para que as preocupações com eles não nos destruam. O amor pelos inimigos não nos rouba a paz da consciência, na hipótese de serem malfeitores confessos, porque quando Jesus nos diz, ide e reconciliai-vos com o adversário, nos ensina a fazer paz em nossas relações, como não é justo privar a tranquilidade de uma criança ou de um doente. Mas, um trecho algum do Evangelho, Jesus nos recomenda cooperar com eles. Lá na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, tem qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus. Essa é a pergunta que está em diversas palestras, Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. É um roteiro, é um caminho de construção de paz interior para a gente. Tem dia que a gente consegue, tem dia que a gente está mais forte, tem dia que a gente não consegue. A gente não pode desistir, porque são lições. Quanto mais a gente vai repetindo, quanto mais a gente vai fazendo lá as questões de matemática, mais a gente vai fazendo umas mais difíceis, vai fazendo com mais facilidade, em um tempo menor. Então, é exercício diário que a gente não pode olvidar. Na 887, na pergunta seguinte, diz, Jesus também disse, amai os vossos inimigos. Ora, o amor aos inimigos não será contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provirá de uma falta de simpatia entre os espíritos? Ou seja, se existe uma falta de simpatia, deixa assim que está tudo bem, não é assim não?
Certo, ninguém pode voltar aos seus inimigos um amor fraterno e apaixonado. É o que a gente viu lá no Evangelho, né? Não foi isso que Jesus entendeu de dizer. Amar os inimigos é perdoar-lhes e lhes retribuir o mal com o bem. O que assim procede se torna superior aos seus inimigos, ao passo que abaixo dele se procura tomar a vingança. A partir disso, a gente vê a importância de a gente alimentar dentro de nós as virtudes da tolerância, da paciência, da compaixão para com o outro, da compaixão para com os erros dos outros, porque todos nós erramos em diversos pontos, em diversas proporções, mas erramos. E aí a gente precisa se olhar mais para o espelho e ver o quanto a gente está errando ainda, o quanto a gente precisa consertar. E quando a gente olha mais para os nossos erros, a gente é mais caridoso com os erros dos outros. A gente entende melhor que cada um tem suas limitações, que cada um tem seu tempo, né? Para tudo. Cada um tem seu tempo para aprender a amar, cada um tem seu tempo para aprender a ser mais gentil com as outras pessoas, porque todos nós enfrentamos batalhas diárias. E a gente olha assim tantos rostos, a gente não imagina o quanto de dificuldade todos nós passamos. Aparentemente um sorriso ali encobre, mas só a gente conhece. Só a espiritualidade que nos assiste conhece. Muitas vezes quem está dentro da nossa casa ainda assim não conhece. E a gente precisa ir encontrando caminhos para nos proteger. Encontrar caminhos numa espiritualidade superior que nos fortalece. Encontrar caminhos em Deus, em Jesus. Encontrar 1000 caminhos. Ao que todo som, todo tom, toda cor e uma mesma luz, eu louvo e sirvo e busco, seguindo o meu caminho. A quem chama Deus, Jeová, Brahma, Alá e também Senhor. Tu louvas, tu serves e buscas, seguindo o teu caminho. Ao que é com muitos nomes e uma só natureza, para ele entoamos este canto universal. O louvamos, o servimos e amamos, seguindo 1000 caminhos. O louvamos, o servimos e amamos, seguindo 1000 caminhos. A quem chama Deus, Jeová, Brahma, Alá e também Senhor. O louvamos, o servimos e amamos, seguindo 1000 caminhos. Seguindo 1000 caminhos.
louvamos, o servimos e amamos, seguindo 1000 caminhos. São muitos caminhos que a gente segue na nossa vida e todos nós, independente de crença, independente de casa espírita que a gente está, independente de religião, porque é um caminho que nós precisamos construir dentro de nós. A gente só dá aquilo que a gente tem. Então a gente só consegue transmitir a paz se a gente busca a paz dentro da gente. Mário Sérgio Cortella, ele traz que é preciso viver em paz para morrer em paz. E pagar o mal com o bem é a gente buscar a nossa paz diária também, a nossa tranquilidade. E quem não gosta de deitar a cabeça no travesseiro e dizer, hoje eu vou dormir em paz, hoje eu estou em paz. É uma busca incessante da nossa vida, é estar em paz. Né? E a gente sabe que quando a gente não busca a paz, a gente acaba desencadeando diversos problemas na nossa vida, não só espirituais, como também físicos. Né? E tem uma médica chamada doutora Ana Cláudia Arantes, né? Uma médica geriatra de São Paulo, que ela cuida de cuidados paliativos, ela trabalha com cuidados paliativos há mais de 20 anos, e ela trabalha no hospital em São Paulo com aquelas pessoas que já estão com um diagnóstico, vamos dizer assim, da medicina, que a medicina foi até onde podia ir. Né? Então, são as pessoas que já estão nos seus últimos dias, ou meses, ou horas. Né? E aí, eu li um livro dela, intitulado, não é espírita, mas é um livro muito forte, muito bonito, para a gente refletir sobre a vida. Porque o título do livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E a gente sabe que é o destino de todos nós, né? Ou alguém aqui acha que não vai morrer? Não, né? Essa certeza é a que a gente já nasce sabendo, já cresce sabendo, né? E aí ela diz, será que a gente precisa ficar doente? Será que a gente precisa receber o resultado da biópsia para a gente pensar mais na vida, para a gente mudar de vida? Quem sabe, né? Falar da morte, ela até brinca, ela diz assim, porque tem muita gente que diz, não quero falar da morte, não. Falar da morte dá azar, o povo bate até na madeira, né? Está repreendido. E aí a gente precisa falar mais da morte também, para a gente refletir sobre a nossa vida. Né? E aí ela diz até assim, eu falo da morte há mais de 20 anos e ela ainda não chegou. Então ela só chega quando é o momento certo. Né? Então, falar de morte é dar mais atenção, é dar mais sentido à nossa vida. Joana de Ângeles diz, né, pensa mais em termos de morte, porque a gente pensa muito na vida, a gente pensa muito no nosso dia a dia, e pior, a gente ainda muitas vezes a gente pensa muito no passado, né, guardando mágoas, né, pensando no que a gente poderia ter feito e não fez, e a gente esquece de viver hoje e de a gente plantar hoje um futuro melhor. Ela fala muito que é importante a gente pensar na vida, porque se a gente todos os dias amanhecesse e sendo bem sensato, a gente amanhecesse e pensasse que aquele poderia ser o nosso último dia, a gente viveria um dia melhor. A gente, na verdade, estaria muito melhor conosco, com os outros. A gente passaria a tratar com mais indiferença, não no sentido pejorativo, mas de dar menos importância a tantos problemas que a gente tem, e a gente viveria um pouco mais em paz. E ela que lida com essas pessoas que estão nos seus leitos de morte, ela fala que existem 5 arrependimentos que são muito comuns, né? São os mais comuns que essas pessoas relatam. O primeiro arrependimento, ela diz, as pessoas dizem, que se arrepende de não ter feito a minha história de vida baseada nas minhas escolhas, mas feito tudo para agradar aos outros. Então vejam como é forte, né? Muitas vezes a gente esquece a nossa vida em função de outras pessoas. E aí as pessoas chegam lá e se arrependem. As pessoas não se arrependem do carro zero que não comprou, que não conseguiu comprar, do celular novo,
da casa que não comprou. As pessoas se arrependem disso, se arrependem de não ter feito a minha vida baseado nas minhas escolhas, mas ter vivido uma vida pautada nas escolhas dos outros. O segundo arrependimento é não ter demonstrado afeto. Eu escondi muito os meus sentimentos. Eu não abracei quando eu queria. Eu não disse uma palavra bacana quando eu queria. Eu não dei um beijo, eu não dei um até logo. E aí vai passando e muitas vezes as pessoas chegam lá no leito de morte e às vezes não tem mais tempo de fazer isso, de abraçar aquela pessoa que você queria abraçar. O terceiro arrependimento é: eu gostaria de ter ficado mais com os meus amigos, né? Todos nós temos família, a gente sabe que nas famílias nós temos muitas dificuldades, né? Nossas famílias são mais por necessidade do que por merecimento, né? E às vezes a gente, principalmente hoje em dia, com a correria da vida, a gente deixa os laços de amizade muito fraquinhos. E a gente, quando tem um amigo de verdade, a gente encara melhor a vida, né? A gente tem uma pessoa para desabafar, a gente tem uma pessoa para contar até dos problemas de casa, né? É bom ter amigos. O quarto arrependimento eu queria não ter trabalhado tanto, né? E hoje principalmente, né? Porque hoje em dia as pessoas não têm tempo para nada. E as pessoas não têm tempo também para o trabalho voluntário. Que trabalhar voluntariamente é cooperar com Jesus, é trabalhar as suas imperfeições também. Então, eu gostaria de não ter trabalhado tanto, porque a gente trabalha, muitas vezes a gente fica esperando a sexta-feira, fica esperando o feriado, fica esperando as férias e diz assim: cadê a minha vida? A vida da gente é essa. É com esse trabalho mesmo, bom ou ruim, que a gente tem que ir se acostumando e fazer do lugar que a gente está o melhor lugar para a gente viver e para a gente espalhar o amor de Jesus. E o quinto, que resume todos esses arrependimentos, ela diz que os pacientes dizem: eu gostaria de ter me feito mais feliz. Eu gostaria de ter me feito mais feliz. Né? É um resumo de todos os outros. O tempo não volta. Esse momento que a gente conversa aqui, essa hora que a gente conversa aqui, foi um tempo que eu dediquei da minha vida para vocês, foi um tempo que vocês dedicaram da vida de vocês para vir até aqui, ouvir as mensagens, né, as músicas, e esse tempo passou. E o que é que a gente tem feito da nossa vida, dos nossos sentimentos? A doutora Ana Cláudia, ela diz: em termos de padrão de sentimentos, o que você faz de melhor que aquele que você tenta excluir? Então, muitas vezes o que é que a gente tem construído dentro da gente e o que é que a gente tem construído para, muitas vezes, se sentir superior aos outros. Às vezes a gente veste uma camisa do MIEP, né? Do Grupo Espírita Discípulos de Jesus, por exemplo, que é o centro que eu faço parte, e a gente vai passar ali na rua e a gente se sente superior à pessoa que está ali na rua, né? A gente acha que porque está na casa espírita, está no movimento espírita, a gente é superior a uma pessoa que não está, né? Muito pelo contrário, a responsabilidade é muito maior. A responsabilidade de olhar o outro como irmão, de acolher o outro nas suas dores, de olhar para o outro com mais compaixão. E fazendo isso, a gente está se auto-iluminando, a gente está trazendo o que Jesus nos disse: vós sois luzes. Todos nós somos luzes e não devemos subestimar a nossa capacidade de ser luz também na vida do outro. Todos nós temos a capacidade de auxiliar, mesmo quando muitas vezes a gente acha que hoje eu estou só para receber. A gente se engana. A gente tem uma força interior íntima. A gente tem uma luz própria. A gente tem uma luz que vem do alto, que nos auxilia a ajudar sempre. E a nossa luz, que é referência, é a luz de Jesus. É a luz que é Jesus. É a luz que Jesus trouxe através do seu evangelho, que foi o seu exemplo. Porque Jesus, ele não trouxe evangelho assim para a gente. Ele foi o próprio evangelho.
Tem uma música de Roberto Carlos que eu acho que muitos de vocês conhecem, Luz Divina. A gente vai encerrando já, né? E cantando essa música, eu espero que vocês cantem conosco. Luz que me ilumina o caminho, que me ajuda a seguir, que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir. Claridade, fonte de amor, que me acalma e seduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. Raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, seu olhar me conduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado, segurar sua mão. Mão que me abençoa, me perdoa e afaga o coração. Estrela que nos guia, luz divina, seu amor nos conduz. E o que? Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. Mais uma vez, só vocês. Essa só pode ser Jesus. Essa luz,